Por que eu peguei tão pesado no primeiro livro em cima do juízo investigativo? Porque essa doutrina é a espinha dorsal essencial da igreja adventista. É a razão de existir da igreja. A Ellen White mesmo fala isso. Eu tenho um livro aqui de um teólogo adventista e ele fala de todas as seitas, aliás, todas as igrejas que guardam o sábado, né? E aí ele fala por que a igreja adventista é a que mais tem sucesso e por que ela é escolhida por Deus. Ele vai justamente na tecla do juízo investigativo. Exatamente. Então, assim, eu já quis pegar fortes, até você vai ver o capítulo 3, né? Que é sobre o juízo investigativo, é o capítulo mais longo, porque eu quis detalhar muita coisa ali. Então, assim, não tem como. Se o cara lê esse livro, pastor, não tem como ele continuar, né? Se ele for adventista, você, amigo adventista, se você quer continuar na tua igreja, não leia o livro. Porque se você lê, e eu oro para que você leia e seja liberto em nome de Jesus, porque, assim, infelizmente, os adventistas não conhecem o evangelho. Eles não conhecem, tá? Não conhecem. O da graça, não. O da graça eles não conhecem. Não conhecem o evangelho, tá? E o juízo investigativo é um dos grandes responsáveis por distorcer a imagem de Jesus, distorcer o evangelho, pregar a grande heresia de que a expiação não foi completa na cruz. Isso é uma grande Olha heresia. A loucura. É loucura. Assim, sem contar várias outras coisas, eles colocam Satanás como corredentor. Exatamente. Assim, você inclusive fez um vídeo seu falando disso com a camiseta escrito Tetelestai, isso, Tetelestai, que é justamente isso, a obra feita, a graça terminada. Está consumado. A dívida está paga. Tetelestai. Porque assim, quando eu desconstruí no primeiro livro, no volume 1, eu desconstruí completamente a doutrina do juízo investigativo. E as pessoas entenderam, muita gente entendeu, tá? Através dos meus vídeos e quem leu o livro. Só mais uma interpolação. Juízo investigativo, para quem não sabe, é a doutrina que foi criada para justificar o que nada aconteceu na data que os adventistas marcaram para a volta de Jesus. Só para que, né, fecha o parênteses aqui. Prossiga, exatamente. Foi um tapa-buraco teológico, né? Assim, é uma longa história. Aliás, muitos adventistas não conhecem essa doutrina, o que é muito estranho. Estranho é uma igreja tão estranha, porque assim, a doutrina mais importante deles, poucos adventistas conhecem, não sabem explicar. Poucos pastores conseguem explicar com maestria, tá? De tão confusa que é cheia de meandros e, enfim. Então ela foi um tapa-buraco, tá? Eu explico tudo isso no meu livro e tal. Mas é uma doutrina que nasceu no milharal, né? Eu sempre digo que quando eu morava na roça, o que a gente fazia no meio do milharal não é possível ser pronunciado aqui. Exatamente, porque assim, na verdade o Hiram Edson, ele foi no... Sabe por que ele entrou nesse milharal aí, pastor? Ele queria uma revelação? Eu achava que ele estava com dor de barriga, né? Mas aí você pode falar. A outra pessoa que me entrevistou outro dia falou a mesma coisa. Mas é verdade. Na verdade, ele entrou... Nos perdoe, a gente não quer chegar a esse nível, mas... Na verdade, ele entrou nesse campo de milharal porque ele tinha muita vergonha de ir pelo caminho normal ali, pela rua normal, porque todos os vizinhos estavam zombando dos adventistas. Então, por isso que ele foi pegar um atalho ali, um caminho, né, que ninguém iria perturbar ele, e entrou no milharal. Mas assim, o filme mostra ele passando no milharal. Exatamente. O filme sobre. Inclusive o filme que usaram uma atriz pornô para fazer a Ellen White, né? Pouca gente sabe disso também. Isso é verdade. É um absurdo, né? Mas então, assim, sim, foi criado no milharal, ou, né, você pode falar também que é uma doutrina baseada no vento, né? Porque o chifre pequeno deles nasce do vento. Você pega na doutrina principal, no 1, que é o juízo investigativo, e no 2, você abre o buraco no 1, e no 2 você acaba de enterrar, porque ali você fecha o caixão mesmo, é espetacular. E o terceiro vai ser sobre a Ellen White, né? O terceiro vai ser sobre a Ellen White, e vai também ter um capítulo falando sobre como ter uma intimidade com Deus, bem assim, explicado, porque isso é aquela história, né? A gente mostra para a pessoa que está errado, e ela vai, se ela lê os livros, se ela lê um livro, ela já vai entender. Mas se ela lê os livros, ela vai sair da igreja. Ela vai sair, tá?
Só que aí essas pessoas não sabem o que fazer, elas ficam perdidas. O que fazer? Elas ficam perdidas. Eu tenho um amigo, um pastor que é um amigão meu, ele leu os livros e ele falou, Gleison, isso aqui é libertação em massa. Isso aqui é libertação em massa. Só que tem uma coisa, você se prepara, porque essas pessoas não vão saber para onde ir. Elas vão ficar perdidas. Então, não é difícil tirá-las de lá, o problema é onde canalizá-las. Então, assim, eu quero deixar um capítulo específico para a pessoa poder criar uma base dentro da casa dela de oração, para ela entender que a base espiritual dela vem do dia a dia no lugar secreto de oração, na comunhão que ela tem com Deus, e que aí no domingo, quando ela for para a igreja, enfim, aquilo lá é para ela ter uma confraternização com os irmãos. Mas ela não pode colocar toda a base espiritual dela em uma reunião uma vez por semana ouvindo um pastor. Não pode. Exatamente. Tá? Ela tem que ter o dia a dia ali de oração, né? Essa comunhão diária com Deus, que é isso que vai sustentar ela. E claro, o estudo da palavra e tal. Então eu vou dedicar um espaço especial no livro para isso, para não deixar a pessoa perdida, né? Porque é um baque pesado. Seria um guia de o que fazer quando a ficha cair e descobrir que o adventismo não é a verdade. Qual é o caminho a seguir? Você vai fazer tipo um manual para a pessoa se orientar, isso? Exatamente. Para essa parte também, dentro desse capítulo, eu também vou pregar o evangelho. Tá? O evangelho verdadeiro. Ó, isso aqui é o evangelho. Não é esse negócio aí que você ouviu até agora. Né, que você tem que guardar o sábado, da marca da besta é o domingo, juízo investigativo, não é nada, o evangelho não é isso. O evangelho está lá em Efésios 2:8, João 3:16, João 5:24. Não é esse negócio que você ouviu aí. Então eu vou explicar isso aí para eles também, que eu creio que seja bastante importante, né, para o cara não ficar realmente, né, perdido, sem saber para onde ir, o que fazer. Mas assim, esse volume 2 ele vai pegar bem forte nessa fortaleza mental aí, que é a guarda do sábado pelo cristão gentil. E ele tem 8 capítulos que falam só sobre o sábado, e ele tem 5 capítulos que falam só sobre o decreto dominical. Onde eu destrincho também o decreto dominical e desconstruo toda essa loucura, né, que foi criada em cima de uma ideia completamente falsa, de que a marca da besta é a guarda do domingo. É um mito, né? Eles criaram um mito mal feito ainda, né? Talvez tivesse algum sentido no século XIX, mas hoje, no século XXI, isso é uma coisa que não faz muito sentido, esse mito, né? Não, porque assim, a igreja adventista, cara, me dói falar isso, mas ela é uma religião falida. Ela é uma religião que parou na Idade Média. Na verdade, ela não é que ela parou, né? Porque ela não se iniciou na Idade Média, mas assim, ela jogou os seus membros para a Idade Média espiritual, do pensamento completamente fora da realidade do cristianismo, né? E é um jugo muito pesado. Então, assim, a apologética, o meu ministério, eu considero ele um ministério apologético, mas também de libertação, tá? Porque é um jugo espiritual pesadíssimo, não há dúvida nenhuma que Satanás tem o dedinho dele ali. Eu acho que ele tem o pé inteiro. Porque as pessoas não entendem que o espírito que está por trás das seitas não é o mesmo Espírito Santo de Deus. As pessoas não entendem isso. Elas acham, não, é só um erro de interpretação. Não, não é só um erro de interpretação. Porque, assim, existe ali, eu não vou ficar falando aqui quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, isso cabe só a Deus, mas, assim, eles estão correndo um risco sério, tá? Porque eles estão colocando na força do braço deles a salvação deles. Eles até colocam, tem até um desenho adventista do diabo e Jesus disputando ali, né? Eles colocam Jesus no mesmo nível que o Satanás, como se o diabo pudesse ter alguma força contra Deus, né? Não tem nem, isso aí é uma loucura, né? Mas assim, então, esse ministério apologético, ele é muito importante. Eu também dou glória a Deus pelo ministério de vocês da CACP, que estão nessa há muitos anos já, muito antes, né, de eu ter entrado. E desde 1998. Tenho todo respeito aí pelo ministério de vocês, fico muito feliz pelo apoio de vocês, porque a apologética, né, ela, assim, a religião em si, ela dá um espaço muito grande para o cara escorregar para o fanatismo, tá? Se o cara não se cuidar dentro da religião, ela escorrega para o fanatismo. É facinho.
Então, a apologética é uma parte da teologia traz o equilíbrio, cristã, né? que traz o equilíbrio e não é dado o devido valor, muitas vezes, para apologética. Então, assim, a gente tem que... A apologética ela serve para alinhar o cara, falar, ó, isso aqui é loucura, isso aqui é cristianismo, isso aqui é de fato real, isso aqui não é real, isso aqui é heresia. Então, assim, a gente explica tudo isso. Agora, o diabo ele é tão sujo que ele entra na apologética também e cria apologetas dentro das seitas. Dentro das seitas.